Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando e hoje eu vim falar com vocês sobre o livro Morada das Lembranças, da Daniela Bauer, pela editora Biruta. Este foi o outro livro que eu li para o outro desafio, do grande desafio do Culto Booktuber, de dezembro de 2016, e o desafio consistia em ler uma autora brasileira. Quem propôs esse desafio foi a Amanda Queiroz Leite, lá no grupo do Facebook. Então, se você ainda não conhece o grupo do Grande Desafio, tem o link aí embaixo. Eu escolhi ler a Daniela Bauer, que é uma autora nacional contemporânea. Esse é o primeiro romance dela. Ela nasceu no Rio de Janeiro, mas mora em São Paulo desde muito tempo. E esse livro, Morada das Lembranças, é um livro de ficção, mas é um livro de memórias. Então a nossa personagem atualmente já está mais velha, já é uma mulher madura e que está se lembrando da sua época de infância. Porém, não foi uma infância nada fácil. O livro vai contar a trajetória dela, menina, se eu não me engano ela tem 4 anos no começo do livro, e se passa em 1920, começando na Rússia. Em 1920, a Revolução Russa estava acontecendo. A gente tem muitas trocas de grupos no poder lá dentro. É uma revolução muito sangrenta, em que ocorreram várias perseguições. No caso dessa menina, o pai dela foi morto pelos revolucionários e a família dela que restou, que é ela, a mãe e o irmão, que é um bebê ainda, começaram a ser perseguidos por serem de uma família judia. Então, o que acontece é a narrativa dela e da mãe e do irmão fugindo da Rússia para ir para outro lugar. E eles acabam vindo para o Brasil porque a mãe da menina, ou seja, a avó da menina, mora no Rio de Janeiro. Então essa menina conta desde a Rússia, aquele inverno absurdo, eles saindo de casa com uma mão na frente e outra atrás, porque tem que deixar tudo para trás, essa situação dos imigrantes e nesse caso até dos refugiados, como ela e a mãe tiveram que driblar algum tipo de segurança policial ali e todas as agruras que elas sofreram para chegar até o Brasil, elas e o bebê, né? Um navio super cheio de gente, sem condições de higiene, a dificuldade de não saber a língua do lugar de onde você está indo. Imagina, vem da Rússia e tem que falar, aqui só se fala português, né? Muito difícil. E ainda por cima tem essa questão da avó, que a avó da menina ela é uma mulher muito rancorosa. Ela não concordou com o casamento da filha e ela não foi acolhida numa época na Rússia, então ela veio para o Brasil e agora ela meio que acolhe a sua filha, seus netos, mas com muita má vontade. Ela é uma mulher amarga, sabe? Então, na verdade, o livro traz essas questões de antissemitismo, dos horrores da guerra, dos refugiados. Tem um ponto bem legal de relação entre mãe e filha, porque aqui a gente tem 2 vezes essa relação. A relação entre a avó e a mãe, e a relação entre a mãe e a menina, que é uma relação muito amorosa, por outro lado. A narradora conta essa história de sua época de criança, porém você percebe que já é uma linguagem adulta, ela está se lembrando desses eventos. Uma coisa super interessante é que ela descreve cenários externos, mas eles parecem o tempo todo um reflexo da própria alma, dos próprios sentimentos, dos próprios pensamentos da menina. Ela se sente desolada, então está tudo muito frio. Quando ela chega no Brasil, existe uma euforia muito grande, então ela compara isso com a paisagem do Rio de Janeiro. Então o livro é muito rico em metáforas, em comparações, essa escrita é muito bem feita pela Daniela Bauer. Eu acho que o ponto mais presente em todo o livro, o ponto que perpassa todo o texto, é a questão da busca da identidade dessa menina e dessa mulher, da busca pelo seu lugar no mundo. Ela não sente que se encaixa em lugar nenhum. Então é um texto que tem muita delicadeza, tem muita força ao mesmo tempo, narra esses momentos de dor muito profunda e de questionamentos. Porém, aí vem a minha crítica, que na verdade é uma crítica leve, é uma crítica de gosto mesmo, porque não foi uma narrativa que mexeu com as minhas vísceras, sabe? Não foi arrebatadora para mim. Deixa eu ver se eu consigo explicar mais racionalmente essa minha impressão. É como se a narradora expressasse a sua vulnerabilidade ou a vulnerabilidade dela como menina o tempo todo. Ela fala disso o tempo todo. Mas, no fundo, isso não foi muito mostrado.
Você já deve ter ouvido uma frase, e agora eu não sei se é do Stephen King ou do Neil Gaiman, mas de que se você quer escrever bem, você não tem que falar sobre as coisas, você tem que mostrá-las. E foi um pouco isso que eu senti, que ela fala o tempo todo sobre essa vulnerabilidade, mas ela não mostra diretamente. Ai, gente, que difícil fazer essa crítica, porque na verdade existem situações em que você vê que a menina está vulnerável, mas é muito pela palavra e não pela ação. Vou fazer uma analogia que talvez fique um pouco mais clara essa crítica também. Sabe quando as pessoas vão fazer entrevista de emprego e o empregador pergunta qual é o seu ponto fraco e a pessoa não quer falar o ponto fraco? Então ela diz que ela é perfeccionista, por exemplo. Ou seja, ela disfarça uma qualidade como um defeito. Eu senti mais ou menos isso. Fala que a menina é vulnerável, mas o tempo todo mostra ela forte, ela querendo superar aquela situação toda. Aquela menina que segura as pontas de tudo e de todos, sabe? Ai, tô achando difícil fazer essa crítica, porque é uma coisa muito mais que eu senti do que eu consigo expressar logicamente pra vocês. Eu tento falar mais ou menos sobre isso num vídeo que eu já fiz há um tempo, chamado O que faz de um livro ou autor favorito. Porque pra mim, um autor ou um livro vira favorito por motivos muito emocionais, por motivos muito intuitivos. E não tanto por motivos racionais. Se quiserem, vejam lá o vídeo, o link tá aí embaixo, tá? Mas eu achei o livro muito bom, ele é super rápido, porque ele parece grandinho, ele tem 200 páginas, porém, a diagramação dele é muito ampla, olha só. Algumas vezes você só tem uma página do livro escrita, e mesmo assim, uma das margens é muito larga. O livro tem o tempo todo essas estampas muito bonitas, tá vendo? E ele está dividido em partes. As partes são Fuga, Eu e Ela, Travessia, Terra Firme, Rio de Janeiro, Morte, Passagem e Renascimento. Então são esses momentos internos pelos quais, internos e externos, pelos quais a narradora passa. E cada começo de parte tem essa estampa a página inteira, Fuga, e aí começa a história. Certo? Então é um livro muito mais rápido de ler do que parece, porque ele é todo estampado mesmo. E tem essa margem muito generosa. Eu gostei dessas ilustrações que lembram um pouco colcha de retalhos, né? Que é um pouco essa coisa de uma avó contando histórias. As memórias têm esse caráter de retalho, porque você lembra de fragmentos. É muito raro você lembrar de uma história por completo. No final do livro tem um texto sobre as polacas, que eram mulheres que vinham fugindo da Europa, enfim, para a América, e muitas vezes acabavam se tornando prostitutas ou eram obrigadas a isso. Então é um texto curto também, super interessante de saber, para a gente perceber o sofrimento dessas mulheres ou a resistência delas. E por último eu queria agradecer, porque quem me deu esse livro foi o André, do canal Livro Minuto. Foi super generoso da parte dele. André, você sabe o quanto eu gostei desse presente. E eu já pedi autorização para ele, eu vou fazer esse livro circular, porque eu acho que ele é muito bom. E já teve gente que se interessou por ele. Eu vou mandar pra Tabata, do canal Somos Livros, Somos Livres. Tá bom, gente? Foi isso que eu li pro desafio da autora brasileira. Eu gostei muito. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha pra mim, que ajuda bastante. Deixa um comentário pra eu saber o que você achou, se você já conhecia esse livro ou não. E a gente se vê no próximo. Beijo, tchau!